Eu, de fato, Timóteo, enxergo isso como um grande teatro, na verdade, né? O Bolsonaro, ele é subserviente ao Malafaia, até por questões, possivelmente, eu não posso afirmar isso, até de sua mulher. O Bolsonaro, de 2018, falava que não articularia, não negociaria com o parlamento, e agora ele defende tudo o que ele sempre combateu. A gente Bolsonaro tem que entrar em campo para falar, não, Silas não entende de parlamento, para poder fazer um afago ao próprio Hugo O Mota. Bolsonaro já está respondendo o Malafaia. Será que o Malafaia, que já chamou o Bolsonaro de chorão, o Malafaia disse que fez o questionamento, lembra ano passado, foi no passado da entrevista na Folha de São Paulo, que raio de líder é esse que estava chorando copiosamente, que não tem postura. Depois de tudo, o Bolsonaro diz um negócio desses, o Malafaia, que a gente sabe, né, desse gênio do Malafaia, será que ele vai continuar ao lado do Bolsonaro ou vai responder essa crítica? Vanessa Moreira. Timóteo, eu duvido muito, né? Eu não sei se o Malafaia vai responder a essa crítica, mas, assim, se alguém entende de parlamento aqui, entre Bolsonaro e Silas Malafaia, é o Silas Malafaia, porque ele conseguiu, inclusive, ludibriar o próprio Bolsonaro. Se tem alguém aqui que entende de parlamento, é o Malafaia, mesmo sem ter sido parlamentar. Não precisa ser parlamentar para entender de parlamento. Eu, de fato, Timóteo, enxergo isso como um grande teatro, na verdade, né? O Bolsonaro, ele é subserviente ao Malafaia, até por questões, possivelmente, eu não posso afirmar isso, até de sua mulher. Porque o Malafaia, eu não sei se vocês aqui ouvintes sabem, mas o Bolsonaro foi casado com a Michelle pelo Malafaia. Foi ele que fez a cerimônia aí de casamento da Michelle Bolsonaro com o Malafaia. Ou da Michelle Bolsonaro com o Bolsonaro. Foi Malafaia que fez esse casamento aí. Fez o cerimonial religioso. Esse cerimonial aí, foi ele que fez esse cerimonial. Então, ela tem uma verdadeira adoração, né? Existe muita idolatria no meio protestante e, sem dúvida, essa idolatria de ovelha para seu pastor é algo bizarro e que eu vejo muito mesmo isso, né? Não só a pastores, mas a próprios membros da igreja. Às vezes as pessoas, só pela outra ser membro da igreja, pode ser um canalha. A pessoa tá ali do lado porque diz, não é membro da minha igreja. Eu sei que na minha igreja tem gente boa e ruim. Dentro do catolicismo e no carisma que eu frequento, tem gente boa e ruim. Eu sei discernir isso e eu não vou ficar do lado de quem é ruim, na minha opinião, e contra o que eu acredito. Meus amigos são aqueles que seguem juntos na mesma jornada. Agora, isso daí é, sem dúvida, na minha visão, um verdadeiro teatrinho que o Bolsonaro está tentando construir para apaziguar, porque ele até agora acredita que o Hugo Mota vai pautar essa anistia. É isso que os caras poderosos estão fazendo ele acreditar. Eu acredito, sim, que o Bolsonaro é burro. Eu acredito que ele é incapaz e que ele está acreditando que essa galera do Centrão, que ele sempre quis fazer parte, estão com ele, fazem parte de toda uma harmonia e estão aí confraternizando nesse objetivo final. São 10 horas e 3 minutos. Pablo Sonatti. Tá atrasado hoje. Timóteo, dessa vez eu tenho... Porque o Bolsonaro falou que ele não entende de parlamento. Qual parlamento, Bolsonaro? Isso que a gente volta, é um loop infinito. A gente volta em 2018, quando o Bolsonaro falava que... Travou? Sua imagem... Agora voltou. Sua internet, eu acho que teve uma queda. Pode falar. Tá no ar? Tá, né? Tá normal, Pablo. Pode continuar aí. Voltou a internet dele? Pode voltar. O Bolsonaro, de 2018, falava que não articularia, não negociaria com o parlamento, e agora ele defende tudo o que ele sempre combateu. A gente volta nesse loop infinito das coisas, das bravatas e das mentiras do Bolsonaro. Defender o Hugo Mota, eu não sei para que ele faz isso. Será que ele está tentando justificar, defender que o Hugo Mota vai pautar a anistia, ele está tentando justificar o voto no Hugo Mota? Então, tipo assim, olha, se eu falar que o Hugo Mota agora não vai pautar a anistia, então o povo vai me atacar, por que você não
apoiou o Hugo Mota, então, o Bolsonaro? Por que você fez campanha para o Hugo Mota? Então, o Bolsonaro não pode voltar atrás, pelo menos nesse momento, em relação ao Hugo Mota. Ele comprou essa briga, talvez por interesses escusos, comprou essa briga e ele vai ter que lutar pelo Hugo Mota, talvez por muito tempo ainda, porque senão não vai justificar o apoio dele ao Hugo Mota. Quanto o Silas Malafaia, esse também é outro que, sabe, não vou pôr adjetivos aqui, mas é uma pessoa que eu não gosto muito. Esse daí também vive criticando todo mundo. Como eu falei, a briga interna, nesses que se dizem de direita bolsonarista, deve ser um inferno o lugar, porque você não vê ninguém que presta. Não vê ninguém que presta. Você vê Silas Malafaia, o próprio Bolsonaro, Mário Frias. Então é mais uma briga entre eles aí que no final das contas não vai dar em nada, só vai dar prejuízo para a população. E falar o quê do Silas Malafaia? Ele casou a Michelle, a Vanessa falou que ele casou a Michelle com o Bolsonaro, né? Foi isso? Foi, ele casou, ele que é o responsável pelo casamento. Deve ter sido em Las Vegas, né? Aquele casamento de Las Vegas. Vocês também, vou te falar. É nesse estilo, Não. mas foi no Rio de Janeiro mesmo. Foi no Rio. Pesquisa aí que você vai ver você vai ver o Bolsonaro, a Michelle e ele, porque ela era da igreja dele. E é interessante, né? Porque ele se dizia tão revolucionário, com coisas muito fortes, positivistas ali no Congresso, mas ele aceitou ser casado por um pastor, entre aspas aqui, que era completamente favorável ao próprio Lula e que destruía ele, né, nas suas falas. Inclusive, detonou ele, mesmo tendo casado ele. Se você pegar o vídeo que tem no meu Instagram, lá em... Meu Deus do céu. O ano que ele ganhou, 2018, ele destrói em 2017, numa live, o próprio Bolsonaro, que ele mesmo casou aí com a ovelha dele, né? A Michelle. Com a ovelha. 10 horas e 7 minutos. Ara Bonner. Antes de eu falar do Silas, rapidinho. Van, eu sou do mesmo lado que você com relação à cota. Eu não sou a favor da cota. Inclusive, cota racial eu acho que é um paliativo, mas não resolve o problema. O que eu falei é que inclusão não é agenda woke, porque a cota que Michelle está falando, que fique bem claro para toda a audiência, é a cota de permissão. É uma regra que diz, tem 10 vagas na política, vamos supor, para vereadora, 3 desses candidatos precisa ser mulher. A cota é essa, galera. Porque senão é o partido que escolhe. No Brasil nós não temos candidaturas avulsas ainda, infelizmente. Então é o partido que vai e coloca na sua convenção partidária os candidatos que ele quer. Eu sou formada em política, conheço a obra da Ana, estudo feminismo para, inclusive, ensinar a repudiar, porque feminismo segrega e separa, a cota também. Só que eu estou querendo dizer na inclusão do seguinte: se na política nós não tivéssemos, inclusive, a lei que fala assim, em 20 candidatas para o Senado, a gente precisa de 30% dessas candidatas ser mulher, nós não teríamos mulheres senadoras. Se não fosse essa lei, nós não teríamos a Nata, a própria Carol, a gente não teria Damares na política. Não confundir que cota é feminismo. É uma regra que diz, olha, como é o partido que escolhe, senão o partido só vai escolher a mulher, porque quase não tem mulher na política. Eu, no meu município, eu sou a única pessoa formada em política, então que dirá a mulher? Então é nesse sentido que eu queria colocar aqui, para não parecer que eu sou feminista, que eu nunca fui, meu histórico está aqui, enfim, para mostrar. Mas sobre o Silas, o Bolsonaro, ele morde e assopra. Porque 2 dias antes ele tinha falado que Silas falou verdade lá na Avenida Paulista, palavras dele. Inclusive ele fala, eu não falaria o que ele falou, mas eu concordo, porque o Silas tem agido dessa forma. Ele tem que falar aquilo que nem Bolsonaro e nem Sóstenes podem ou devem falar em público. Então ele diz, primeiro, que Silas está certo.
Aí, agora ele recalcula a rota e diz que Silas não entende do parlamento. Por que Bolsonaro faz esse movimento? Porque é um movimento político. Porque depois do ataque que Silas fez lá na Paulista, simplesmente a galera se uniu em torno e a favor do Hugo Mota. Todos os parlamentares, inclusive parlamentares do PL, criticaram Silas Malafaia e também Sóstenes dessa forma beligerante que Sóstenes tenta levar as coisas. Foi assim que ele fez com o PL do aborto, que não passou, morreu. A galera tem memória curta, esqueceu, ficou por isso mesmo, só fizeram barulho. E aí eles estão recalculando rota. Por quê? O Hugo Mota já falou, precisa de 6 partidos. Até agora só tem apoio de 4. União Brasil, Republicanos, PP e PL. E só tem 240 votos a favor. E a lei diz que precisa 257 para ser pautado. Então, como eles viram que se eles continuarem nessa tática que está se esgotando de afronta, de beligerância, eles vão acabar fazendo com a anistia a mesma coisa que aconteceu com o PL de aborto. Então, Bolsonaro tem que entrar em campo para falar, não, Silas não entende de parlamento, para poder fazer um afago ao próprio Hugo Mota. Ô rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @Brado Rádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @Brado Rádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.